Boa noite a todos os colegas corretores e corretoras. Eu gostaria de começar agradecendo o convite por estar nessa quarta nobre, na pessoa do presidente, o senhor Viana. Gostaria também de agradecer a todos os delegados, conselheiros e diretores do Cresce que fazem com que é possível manter esse ciclo permanente de palestras, que a gente possa interagir e trocar ideias e discussões a respeito de algumas coisas polêmicas, como, no caso, a cláusula penal em contratos. Se ela é válida, se ela não é válida. E quais são esses limites, né? Então, vamos começar a apresentação. Tem um currículo, e-mail e telefone. Para quem tiver dúvidas posteriormente, eu gostaria de deixar as perguntas para o final, que facilita o trabalho e o andamento aqui nosso e diminui o número de interrupções e intervenções, e a gente mantém o horário. Tá? Então, tem aí um breve currículo que já foi também lido, tem os telefones de contato e o e-mail. Tá? Então, a gente pode solucionar a dúvida aqui, bem como posteriormente. Então, nós vamos falar de limitação da cláusula penal. Então, eu elaborei aqui uma série de perguntas que a gente começa fazendo no início, para respondê-las ao final. Então, qual o valor máximo da cláusula penal compensatória? Qual o valor máximo da cláusula penal moratória? Ela é de 2, 6, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 90 ou 100%? Qual o limite? O sinal, que se dá na compra e venda é cláusula penal? O sinal, em princípio de pagamento, é cláusula penal? Há a mesma limitação do sinal para as cláusulas penais? Quando seria esse sinal? Se há essa mesma limitação ou não? Então, essa série de perguntas, nós vamos respondê-las todas ao final. Então, para começar a conversar sobre cláusula penal, primeiro a gente vai conceituar o que é cláusula penal. Não é só a pena. A cláusula penal são de dois tipos. A cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória ou indenizatória. O que é a cláusula penal indenizatória ou compensatória? É a cláusula onde se prevê, prefixadamente às partes, de comum acordo, o valor prévio de uma indenização a título de perdas e danos na inexecução da obrigação principal, da obrigação contratada. Então, em caso de inexecução absoluta, quanto vai pagar a título de pena, de compensar as perdas e danos? O detalhe é que, prefixado o valor, basta ocorrer a inexecução para cobrá-la. Não há necessidade de provar qual foi o valor efetivo das perdas e danos. Tá? É o valor contratual, o valor previamente estabelecido, a título de perdas e danos. Em relação à cláusula moratória, a cláusula penal moratória, nada mais é do que estipular uma pena para fazer a coerção do devedor de pagar em dia a obrigação, a parcela. Pagar o preço ou a parcela do preço. Então, nós temos essa cláusula de multa, conhecida como multa, ela é uma cláusula penal moratória. Então, quantos % da obrigação principal eu posso estabelecer como multa moratória no âmbito do contrato? E essa multa moratória visa o quê? A remunerar o empecilho, os problemas causados pelo inadimplemento da obrigação no vencimento. Só essa a finalidade da multa moratória. Remunerar uma eventual perda momentânea do dinheiro até a efetivo pagamento da parcela. Essa é a função aí da multa. Então, a cláusula penal é um pacto obrigacional acessório que tem por objeto prefixar o valor indenizatório, as perdas e danos, de forma convencional, na hipótese de inexecução da obrigação principal ou penalizar o devedor moroso, que é a multa moratória. Então, a cláusula penal é um pacto obrigacional,
ou seja, ele está dentro dos direitos das obrigações. Ele não pertence à teoria geral do contrato. Isso aqui é uma divisão clássica doutrinária do direito. Então, não pertence à teoria geral do contrato, e sim pertence à teoria das obrigações. Então, a cláusula penal é uma obrigação, é um pacto acessório a um principal, né? Então, nós temos lá o nosso contratinho, instrumento particular de compra e venda, né? Muita gente coloca instrumento particular de compromisso ou promessa de compra e venda. E aí acresce, e outras avenças, né? E outras avenças inclui-se a cláusula penal desse título, tá? Cláusula penal é outra avença dentro daquela. Por isso que é acessório. Em direito, nós também chamamos, né, o pacto acessório de pacto adjeto do contrato, ou seja, que depende de um principal. Nós temos que o pacto acessório pode ser nulo, como o nosso presidente aqui falou, por alguma obrigação além dos limites legais pré-estabelecidos na Constituição Federal, no Código Civil, ele pode ser nulo de pleno direito. Porém, não anula o contrato principal, a obrigação principal, tá? Mantém-se válida a obrigação principal. Ou então, como nós vamos ver, na revisão do pacto adjeto ou do pacto acessório da cláusula penal, o juiz poderá reduzi-la, se considerar pena excessiva. Então, existe também a possibilidade de revisão do valor de forma judicial, né? Então, está aí. A natureza da cláusula penal é de natureza indenizatória para prefixar as perdas e danos. A moratória é a sanção pelo atraso do cumprimento da obrigação contratual. E a vantagem de se estipular a cláusula penal é que ela vai dispensar a comprovação dos danos no caso da não realização ou do não cumprimento da obrigação principal, né? Prosseguindo, segundo o nosso artigo aqui 409 do Código Civil, a cláusula penal deve ser estipulada conjuntamente com a obrigação principal. Conjuntamente com a obrigação principal, a gente sempre consegue negociar. Ali ainda fala, ou em ato posterior. Esse ato posterior, na prática, nós nunca conseguimos negociar uma cláusula penal depois que ocorreu o inadimplemento, tá? Normalmente, acaba numa disputa judicial, onde se tem que se comprovar as perdas e danos. Então, a convenção das perdas e danos por cláusula penal, ela deve ser feita junto com a obrigação principal, no mesmo instrumento contratual, por uma questão de facilidade prática de estar negociando entre as partes esses valores que serão cobrados em caso de não cumprimento e inadimplemento da obrigação. Essa cláusula penal compensatória, ela constitui uma pré-fixação das perdas e danos. Então, uma vez que eu cobro essas perdas e danos pré-fixadas, mas extrapolou, né, na prática, eu tenho documentos que comprovam que o dano causado foi maior do que aquele pré-fixado em contrato. Então, o que extrapola o que está prefixado em contrato, em regra, não se pode ser cobrado o valor excedente na justiça. Em regra, por quê? Porque o Código Civil contempla uma exceção, dizendo que só pode cobrar o excesso do que foi previamente pactuado e negociado, se houver uma outra cláusula contratual expressamente dispondo isso. Mas não vai dispensar a ação judicial de conhecimento, tá? Então, terá que comprovar esse excesso por documento, se houver a cláusula especial dizendo que as partes poderão cobrar judicialmente o valor excedente do valor prefixado, ocorrendo o inadimplemento da obrigação. Então, a necessidade de cláusula contratual especial prevê a possibilidade de ressarcimento das perdas e danos superior ao convencionalmente estabelecido na cláusula penal compensatória e comprovação desses danos, dessas perdas em juízo. Na prática, outro problema que nós temos é com a comprovação. Por isso que é vantajoso a gente estipular a cláusula penal no contrato, porque uma vez estipulado, pelo menos até o valor estipulado,
não preciso comprovar essas perdas e danos. Elas estão já convencionadas, admitidas pelas partes. Bom, a cláusula penal moratória opera-se, então, pela cobrança da multa, que nós já conhecemos, a multa pela inadimplência, pelo atrasamento, pelo atraso da obrigação de pagar, convencionalmente estabelecida em contrato, ou de uma obrigação especial pré-definido, né? O que seria essa obrigação especial? Você pode colocar lá uma multa moratória, porque o cidadão ficou contratualmente obrigado a lhe entregar uma série de documentos até o dia tal. E por demora ou mora dele em não cumprir a cláusula contratual, ele entregou 5 dias depois. Então, esse período de 5 ou mais dias, pode-se prever uma cláusula especial para cobrar multa, seja ela diária ou não, pelo atraso do cumprimento da obrigação acessória também de entregar documentos, que estão embutidos aí em contratos, às vezes, de compra e venda, e outras vezes em locação, no caso do seguro de incêndio, né? A gente estipula lá que o cidadão deve fazer o seguro de incêndio, o locatário, assim que entrar no imóvel em 30 dias. Não fazendo o seguro ou não comprovando o seguro em 30 dias, estabelece uma pena para ele. Por exemplo, pagará uma multa, por exemplo, em valor fixo de R$500, pronto, ou R$200. Né? Se isso foi pactuado de comum acordo, se ele não fizer o seguro no prazo contratualmente estabelecido, ele vai pagar multa. Vou deixar a pergunta para frente, porque senão eu vou quebrar toda hora aqui o ritmo, mas ao final eu vou responder todas as perguntas. Tá? Então, a vantagem da cláusula penal é essa. E num contrato eu posso ter o quê? Mais de uma cláusula penal. Então, para cada obrigação colocada no contrato, eu posso ter uma cláusula penal para o descumprimento daquela obrigação. Tá? E as cláusulas penais podem variar. Eu posso ter também uma cláusula só de multa e falar que essa multa vai ser aplicada em caso de infração de qualquer outra obrigação estipulada no contrato. Também é possível. Então, o contrato é livre. As partes é que decidem qual a extensão do vínculo, qual a extensão da indenização, qual a extensão da multa. Se vai incidir sobre o contrato, sobre todas as obrigações ou parte delas. Né? Então, existe essa liberdade muito ampla de contratar. Né? Por quê? Porque no direito brasileiro, no direito civil, em regra, em princípio, a vontade das partes é soberana dentro dos limites legais. Então, dentro daqueles limites legais pré-estabelecidos, as partes têm vontades livres para se exercer a sua manifestação de vontade, e, uma vez exercido de comum acordo, vira lei entre as partes. Né? A gente diz que o contrato é lei entre as partes, desde que não infrinja norma de ordem pública. Se a cláusula contratual infringir norma de ordem pública, essa cláusula contratual é nula de pleno direito. Então, temos que estar atento quando fazer o contrato sobre a respeito da cláusula, se ela está inserida entre essas cláusulas que podem ser nulas de pleno direito ou não. Né? Então, a validade das cláusulas penais pressupõe a validade do contrato, objeto da obrigação principal. Então, como nós já sabemos, né, quem faz contratos de locação, contratos de compra e venda, o compromisso, então tem que saber que os contratantes têm que ter capacidade civil, o objeto da contratação tem que ser lícito e tem que ser de forma não proibida da lei. Né? Porque existem algumas formas de adquirir certos bens que é obrigatório ser de um tipo de instrumento, e outras é de instrumento livre, e outras podem ser verbais. Existem contratos de valores de certos limites que obrigatoriamente deve ser escrito. Não se admite contrato verbal de valores importantes. Né? Então, nós temos uma alocação de 10 mil, não dá para fazer um contrato verbal de R$10.000 por mês. Tá? É vedado por lei, tem que fazer contrato escrito, nesse caso. Porque a importância é elevada. Tá? Então, você pode até ter o contrato verbal, porém, o início de prova tem que ser escrito do valor. Então, você tem que fazer prova escrita de que existe aquela relação.
Então, é muito difícil a gente ter realmente contrato verbal para obrigações acima de R$ 10.000, né? R$ 10.000 de aluguel, por exemplo, são todos contratos escritos. Então, a validade para o pacto acessório é de que haja no vínculo obrigacional principal a capacidade civil, o objeto seja lícito e a forma seja proibida em lei. Tá? Acrescemos ainda a cláusula principal, a cláusula penal, as custas, despesas processuais, a atualização monetária e juros moratórios, além dos honorários de advogado. Então, a cláusula penal pode prever, além da multa pré-estabelecido, a cobrança dessas despesas, de custas, despesas judiciais, despesas de honorários de advogado, além dos juros moratórios e da atualização monetária da pena. Tá? É o que está previsto aí na súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, tinha esse problema na jurisprudência, onde se interpretava que a cláusula penal era aquele valor pré-estabelecido. Não, a cláusula penal também contempla, em caso de disputa judicial, as custas, despesas processuais, a atualização monetária e juros, que é o normal, e mais os honorários de advogado da parte que sucumbiu. Tá? Funções da cláusula penal. Então, quais são as funções da cláusula penal? A primeira função dela é garantir o cumprimento integral da obrigação principal. Tá? Essa é a função, é um elemento de coerção. Né? Tenta entrar no ânimo da pessoa e dizer, ó, você contratou essa obrigação, você vai cumpri-la no prazo que você condicionou com a parte contrária e evitar de pagar a multa pré-estabelecida. Então, ele tem um elemento de coerção, fazer com que o cumprimento da obrigação seja integral. Então, é o efeito coercitivo. Serve também para fixar antecipadamente perdas e danos, evitando o tortuoso processo judicial para apuração de prejuízo de forma comprovada. Nós temos aí dois elementos. Primeiro, é o elemento de prova. É difícil provar as perdas e danos. E quando se consegue provar, nós temos outro elemento, tempo. Né? Nós gastamos muito tempo com o judiciário, em primeira, segunda, terceira instância, para então depois executar. E aí temos normalmente aquela surpresa, né? A execução é inexequível, né? Não tem fundos para pagar. Então, existe esse problema todo. Você fazendo a pré-fixação, não deixa na mão do juiz a fixação do valor das perdas e danos, elas já estão pactuadas, é aquele valor e pronto, é ele que vai ser cobrado. Né? Essa é uma vantagem. E o outro efeito da função da cláusula penal é o efeito punitivo ou sancionatório. Então, a cláusula penal nada mais é também uma sanção pelo inadimplemento da obrigação principal. Trabalha no ânimos interno da pessoa, na consciência dela, como um efeito punitivo, decorrente do efeito coercitivo. E aí nós temos ainda, dentro desses elementos, o momento da exigibilidade, então, da cláusula penal. Quando que ela é exigida? A cláusula penal, em regra, pré-estabelecida em contrato, ela é exigível a partir da data seguinte ao do vencimento. Não há necessidade de notificação, de interpelação e nem qualquer outro método de constituição in mora, porque a parte já está pré-constituidamente, através do contrato, em mora, bastando apenas que não cumpra a obrigação principal no prazo, ela já está em mora. Não há que se provar a mora dela, apenas constituir ela em mora novamente, ela já está, pelo contrato, constituída em mora. Né? Então, esse é o momento aí da exigibilidade. Para se exigir, então, o cumprimento da cláusula penal, basta o fato imputável ao devedor pela culpa ou dolo da inadimplência total, parcial ou de parcelas. A de parcelas é a multa moratória, a parcial ou a total é a multa compensatória das perdas e danos. Tá? E o credor deve exigir conjuntamente
com a obrigação principal, na hipótese de estipulação, na hipótese da estipulação da cláusula, em segurança do cumprimento da outra, que determina o quê? A obrigação principal. Inadimplência parcial ou moratória, conforme aí o artigo 411 do Código Civil. Bom, trocando em miúdos, nós temos lá um contrato de locação, tá? Está estipulada a multa moratória se não pagar no prazo, a multa lá de 10%, e o cidadão atrasou um dia e veio pagar o aluguel. Obviamente, atrasou um dia, a multa convencional, moratória, é 10%. Então, ele vai pagar, pelo atraso de um dia, com atraso parcial, 10%. É o que foi estabelecido. Então, aí não tem grandes dificuldades. Vamos supor, numa compra e venda, o camarada faz lá o contrato, estipula a cláusula penal, e, na véspera de passar a escritura, ele desiste da aquisição, não vai mais adquirir. Nós estamos, então, diante de uma inexecução total da obrigação de compra e venda. Se está estipulada a cláusula penal, compensatória, ou remuneratória, ou indenizatória das perdas e danos, no dia seguinte, em que ele não compareceu ao cartório, você pode até fazer uma intimação de cartório para que ele compareça para outorgar a escritura e pagar o preço, ele novamente não atende, você comprova isso e já executa ele no dia seguinte a cláusula penal, no Poder Judiciário. Então, já entra com a execução direta. Do quê? Das perdas e danos. Pré-estabelecida em contrato. Provando o quê? Que ele assumiu a obrigação e não cumpriu, que era de comprar o imóvel, né? Então, na inadimplência integral da obrigação principal, o momento da exigibilidade ocorre quando o credor verificar o inadimplemento total da obrigação, exigindo, nesse caso, notificação de rescisão contratual ou interpelação judicial, conforme o caso. Hoje em dia, a interpelação judicial ela não compensa muito pela questão tempo, né? Pode ser também a notificação do cartório extrajudicial de títulos e documentos. Ela também serve. Ou, então, a notificação do próprio tabelião de notas, né, que tem esse poder de notificar a parte a comparecer ou para receber escritura ou para outorgar escritura do negócio que está lá pendente. E tudo isso a gente faz as comprovações e pode, então, passar para a execução da obrigação. No caso da multa moratória, né, ela não precisa de interpelar. Já no caso da compensatória, se for em execução total do contrato, aí precisa interpelar. Tá? Precisa notificar, para comprovar a mora dele, né? Porque a gente sabe que os negócios, às vezes, pode ser também de comum acordo alterado as datas, né, do cumprimento das obrigações, através de um aditivo contratual ou até mesmo através do comum acordo verbal entre as partes, né? Muitas vezes fica num acordo verbal e sai tudo bem os negócios. O duro é quando não sai. E aí, esse acordo verbal, nós temos que prová-lo por testemunhas da alteração de data, do cumprimento da obrigação. Tá certo? Bom, a cláusula penal, nas obrigações, nós temos dois tipos de obrigações. As obrigações que são divisíveis e as indivisíveis. E ela tem desdobramento diferente em cada uma delas quanto à responsabilidade pelo pagamento. Então, na responsabilidade nas obrigações indivisíveis, que é aquela que eu não posso dividir entre os adquirentes, as obrigações, todos eles se obrigam pelo todo, eu não tenho como dividi-las. Então, nas obrigações indivisíveis, havendo multiplicidade de devedores, ou devedores plurais, tanto faz, o devedor que deu causa ao inadimplemento poderá responder pela integralidade do valor estabelecido na cláusula penal. Ou seja, nas obrigações que a gente não pode dividi-las entre os seus responsáveis, havendo mais de um, aquele que deu causa ao inadimplemento total da obrigação, ele sozinho pode ser acionado para pagar a pena total, né?
pagar a multa, as perdas e danos aqui da cláusula penal. Mas, se ele for acionado, né, enfim, mas se todos forem acionados, o que vai acontecer? Cada um vai responder pela sua parte. Mas ele não deu causa ao inadimplemento da obrigação. Quem deu causa foi o outro. Então, cada um que responder pela sua parte na obrigação indivisível, ou pelo todo, e não tiver culpa, se a obrigação for solidária, ela terá direito regressivo contra cada um dos codevedores na respectiva cota-parte de cada um. Tá? Então, aquele que pagou também pode reaver, né, que é inocente, quem deu causa foi o outro, pode reaver do culpado na via regressiva da cota-parte sua. Tá? Então, há essa possibilidade de ação regressiva quando o causador do dano ou do não cumprimento da obrigação for apenas um deles, nas obrigações divisíveis. Está aí previsto no artigo 414 do Código Civil. Nas obrigações divisíveis, que é aquelas obrigações que nós podemos dividir entre os seus devedores, é perfeitamente verificável que ficou a cargo daquele devedor determinado cumprimento e não cumpriu, então, nesse não tem problema, porque, havendo, cada devedor responderá pela inadimplência ou pela inexecução da obrigação que der causa. E são extensíveis aí aos sucessores. Né? Então, na obrigação divisível, nós não temos problema, porque aí você identifica quem deu causa e responsabiliza ele. Na obrigação indivisível, nós não conseguimos separar a responsabilidade de cada devedor ou separar a coisa, a obrigação que tem que ser cumprida. Cada um tem que cumprir uma parte. Um deles deixa de cumprir e os outros cumprem, e essa que não cumpriu deu causa à inexecução total do contrato, então é esse que tem que ser responsabilizado, né, pela multa total, ou responsabiliza todos e cada um regressivamente cobra a sua cota à parte do culpado. Nós temos duas modalidades aí para liquidar as obrigações. Então, obrigações divisíveis estão previstas aí no artigo 415 do Código Civil. As perdas e danos na inexecução integral da obrigação contratual principal são consideradas obrigações divisíveis. Então, aqui tem uma ficção legal, tá certo? Uma ficção legal. Mesmo que a obrigação seja indivisível, quando há a inexecução total do contrato, né, as perdas e danos nessa inexecução torna a obrigação divisível. Então, dá-se o mesmo tratamento da obrigação divisível. Ou seja, a gente vai lá na obrigação divisível, havendo devedores plurais, responsabilizará esse devedor que causou inadimplência pela obrigação principal, né, pagar as penas. E por lei, tá, mesmo que não tenha previsto em contrato, o pagamento nessas obrigações divisíveis e indivisíveis são, por lei, extensíveis aos herdeiros e sucessores. Tá? Então, é uma extensão dada pela lei. Não há necessidade de constar em contrato. Né? Claro que nas outras obrigações, nós temos que constar no contrato que elas são extensíveis aos herdeiros e sucessores, sob pena de não serem. Né? Então, a gente tem que constar nas demais obrigações. Quando se tratar de cláusula penal nas obrigações divisíveis e indivisíveis, não há essa necessidade, porque a lei o fez. Né? Então, está prevista essa ficção legal no artigo 263 do Código Civil. Sinal e princípio de pagamento. Né? Vamos falar um pouquinho de sinal e princípio de pagamento. Né? O que vem a ser o sinal e princípio de pagamento? O sinal é um valor dado pelo comprador ao vendedor a título de assegurar o negócio, e é um valor que é entregue pelo devedor ao seu credor. Tá? Ele é entregue numa fase pré-contratual ou contratual. Né? Então, existe aí a possibilidade de se colher um sinal no instrumento particular
do compromisso de compra e venda e outras avenças, né? Esse sinal ele pode funcionar como princípio de pagamento ou não. Depende do que as partes de comum acordo estipularem, né? Não é todo sinal que é dado em princípio de pagamento. Tem que estar muito bem explícito isso no contrato, né? Também chamado no direito de simplesmente arras ou arras penitenciais, né? Então, o sinal e princípio de pagamento ou arras penitenciais não será devolvido pelo vendedor na efetivação do negócio por se tratar do início do pagamento do preço total. Então, antecipadamente, ele está dando a primeira parcela de pagamento, na confiança de que o negócio será feito, efetivado. E o negócio é a obrigação principal. No caso de inexecução pelo comprador, perderá este o valor do sinal, né? É a pena dele desistir. E a pena do vendedor dele desistir vai ser devolver em dobro esse sinal. Por que em dobro? Porque ele está devolvendo a parcela do sinal que ele recebeu e mais o valor equivalente a título de indenização de perdas e danos. Concorda que quando ele fez o contrato de instrumento particular de compra e venda, se comprometeu, fez a promessa de comprar de forma irretratável ou não, isso não importa nesse momento, mas ele fez a promessa que vai comprar e, ao final, ele desistiu do negócio. Vamos supor que essa negociação, certidões, o prazo normal para se chegar numa escritura fosse de 40 dias. Ele teve perdas, porque ele tirou o imóvel do comércio, outra possibilidade de outra pessoa comprá-lo durante 40 dias. Porque ele teve que se comprometer que ia vender para aquele cidadão. Então, ele teve já essa perda do negócio. De 40 dias, ele ficou sem poder vender para outro ou apresentar para outro imóvel, contando que esse negócio ia sair. Nisso tudo, ainda ele teve pagamentos das despesas de manutenção desse imóvel. Se tivesse vendido para outro, ele não estaria pagando tudo isso. Ou não estaria pagando novamente, né? Então, ele teve o quê? Perdas e danos, pela promessa feita e depois rescindida. Se não fosse assim, se não existisse arras penitenciais como princípio de pagamento, o que ia acontecer? Todo mundo sairia contratando e descontratando em seguida. Seria um caos no mercado, né? Então, nós precisamos estabelecer mecanismos de segurança em favor de um e em favor da outra parte, para, nos casos de inexecução do contrato, nós tivermos o quê? Perdas e danos pré-fixadas, tá? Então, existe a possibilidade, então, do que a gente criou em direito, né? A teoria do direito, a origem das arras vem do direito romano para nós. Então, lá de trás, nós trazemos do direito romano a possibilidade das arras ou sinal de forma penitencial. Ou seja, aquele que se comprometeu a comprar, se desistir, perde, e aqueles que se comprometeu a vender, se desistir, devolve em dobro. Na verdade, devolver em dobro é uma força de expressão para exprimir que está devolvendo a parcela que ele recebeu e mais uma de indenização. Tá? Então, não é que está recebendo o dobro, está ganhando, está tendo lucro. Não, ele está restituindo o que ele pagou e mais as perdas e danos que o comprador também teve. Porque ele parou de procurar outro imóvel no mercado, quando o vendedor desiste. Ele não está pagando mais um mês de aluguel, se for o primeiro imóvel dele, e além da frustração da expectativa dele de adquirir o imóvel, né? Então, diante disso, também tem aí uma indenização para ele pré-fixada. Então, a gente vê no caso do sinal ou arras penitenciais, que é equilibrado para ambas as partes. Tá? Nós estamos trabalhando aqui com equilíbrio contratual, que é uma dos princípios e das premissas, atualmente, da teoria geral do contrato. O contrato tem que se manter-se do início ao fim
com as obrigações equilibradas para as partes contratantes. Sob pena de houver desequilíbrio no curso do contrato, de poder ser revisto judicialmente, de haver intervenção judicial, para que se restabeleça o equilíbrio contratual. Por quê? Porque as partes sendo equivalentes no contrato, nós estamos, então, exprimindo aí a vontade social da segurança jurídica, a vantagem social da igualdade econômica, de forças, né? Imagine vocês, uma incorporadora de um lado e o cidadão comprando o seu primeiro imóvel. Qual é o regime de força? A força maior é da construtora. Então, tem que ter algum mecanismo contratual de compensar essa força da construtora para aquele que está adquirindo seu primeiro imóvel. Enfim, fazer um contrato que se possa harmonizar e equilibrar todas as obrigações, que elas não sejam selvagens para um ou leoninos, como queiram, e extremamente benéfico e lucrativo para outros, né? Então, nós temos que estabelecer aí um equilíbrio de igualdade nos contratos. Ter sempre isso em mente quando estiver fazendo contrato. As obrigações contratuais estão equilibradas para o vendedor e para o comprador? Ou não? Onde que está o maior desequilíbrio? É para o vendedor ou é para o comprador? Existe uma compensação nas demais obrigações desse desequilíbrio? Então, a gente tem que estar sempre em mente isso para manter o contrato válido, imutável, né, perante o Poder Judiciário. Tá? Porque a revisão, todo mundo pode pedir, tendo direito ou não a ela. Pedir não ofende. Você pode pedir tudo o que você quiser. Porém, só vai ser atendido se verificar que existe esse desequilíbrio contratual. Quando não há, simplesmente a Justiça julga improcedente e mantém o contrato firmado entre as partes. Quando há o desequilíbrio, aí o Judiciário vem e faz a reforma do contrato, através de uma revisão, restabelecendo as obrigações para que elas mantenham-se em equilíbrio, né? Então, está aí. O sinal, aqui é uma advertência muito interessante, muito bem propícia, né? O sinal pertence ao vendedor e não ao corretor de imóvel. Tá? Isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, é que se o corretor recebeu o sinal e princípio de pagamento, ele deve repassá-lo ao vendedor, e de forma documental. Tá? Não dá para repassar para o vendedor de forma na base da amizade. Olha, está aqui o cheque que o comprador deu, está tudo certo. Tá? Tem que documentar essa transferência, porque você deu o recibo que recebeu para um. Então, você tem que repassar para o outro. Então, o sinal não pertence ao corretor, pertence ao vendedor. Até mesmo porque, se o negócio não tiver sua execução completa, o vendedor vai ter que devolver o sinal e mais a parcela de retribuição. Se fica com o corretor, a título de pagamento de comissão antecipado, o que acontece? O vendedor vai ter que colocar 2 valores equivalentes para devolver para o comprador, e poderá aí ocorrer, aí, incidir aí o corretor num dos crimes tipificados no Código Penal, que é a apropriação indébita, né? Ele tem direito à comissão? Tem, mas ainda não é o momento de recebê-la, né? Nós temos um momento propício para que a comissão seja devida. Por quê? Porque se pressupõe a efetivação do negócio, né? Vamos supor lá, você está vendendo o imóvel pelo vendedor, fez toda a negociação e quem desiste é o comprador. Negócio já feito, amarrado, tudo bonitinho. Só faltou passar a escritura. E o comprador desiste. Quem que vai pagar a comissão? O desistente, e não o vendedor, como é a praxe usual de mercado. Porque a situação foi de inexecução da obrigação. O corretor trabalhou, fez todo o serviço dele direito para que o negócio saísse. Mas, por uma vontade alheia do comprador, ele simplesmente desistiu do negócio. Então, ele tem que remunerar o corretor. É desse corretor, então, documentalmente estabelecidas as relações, comprovado a intermediação imobiliária, deve cobrá-lo, e não reter o sinal dado em princípio de pagamento.
Tá? Isso aí pode tipificar aí o crime de apropriação indébita. Cláusula penal versus arras penitenciais. São a mesma coisa? Não, não são. Tá? Existe uma diferença entre cláusula penal e o sinal, em princípio de pagamento. As arras penitenciais, o sinal, é princípio de pagamento, e a cláusula penal são institutos de natureza jurídica distintas, uma vez que cada um tem o seu regramento próprio e suas diferenciações. Quais são? A cláusula penal é exigível quando há o inadimplemento da obrigação principal. E o sinal, ou arras penitenciais, não. É entregue ao vendedor o valor. Então, já ocorre a transferência física do valor da pena, da garantia das perdas e danos de forma antecipada. Então, o comprador entrega para o vendedor um valor que garantirá ao vendedor o pagamento das perdas e danos, caso ele, vendedor, desista. Então, é dado em confiança, é uma garantia, a tradição, a transferência do valor. Já na cláusula penal, não há essa transferência de valor. Ela está prevista em contrato e ela somente será cobrada, só será exigível se ocorrer o inadimplemento. Se não ocorrer, ela vai continuar estampada no contrato, não transferir o valor para ninguém e ela não será cobrada, né? Porque não houve o inadimplemento da obrigação. A cláusula penal, então, somente pode ser exigível quando há a inadimplemência da obrigação principal. Não há necessariamente pagamento antecipado ou entrega de dinheiro como garantia do cumprimento da sanção. Pode haver redução em caso de inadimplemento parcial ou a obrigação se tornar excessiva. Então, no caso da obrigação parcial, dependendo do valor estabelecido nessa cláusula penal, o judiciário pode amenizar a situação e dizer: houve inadimplemento, mas não foi total, foi parcial. A pena prevista era para inadimplemento total. Então, o judiciário entende, o juiz entende que 60% do valor ou 30% do valor, de acordo com aquele caso concreto, a natureza jurídica daquele negócio e da economia lá envolvida entre as duas partes na negociação, seria o valor razoável, o valor para se pagar a título de pena, né? Então, aí é passível, então, no caso do inadimplemento parcial, ou a obrigação se tornar excessiva, de revisão judicial. Tá? Agora, se a inadimplemência é total e a obrigação não é excessiva, o recebimento vai ser integral, né? Nas arras, então, há, como eu já havia dito, a entrega física do dinheiro. Não se trata de sanção, então é outro detalhe. O sinal não é sanção, e sim garantia, confiabilidade, é dado em confiança e não em sanção, e constitui pagamento antecipado. Então, nas arras é pagamento antecipado. Na cláusula penal é indenização de perdas e danos, propriamente dito. Claro que nas arras vai, em caso do inadimplemento, cobrir, ainda que parcialmente ou totalmente, as perdas e danos havidas em decorrência do tempo gasto, né, nesse negócio que foi estabelecido entre as partes, na compra e venda, né? Mas é de forma diferente. Não é uma cobrança de sanção porque não cumpriu. A cobrança das perdas e danos é porque o vendedor perdeu o tempo e ele ficou o quê? Com o valor dado em confiança, na garantia da execução do negócio. Não temos meios ou métodos de recolher uma cláusula penal antecipada para garantir o pagamento de eventual inadimplemento da obrigação. Tá? Então, a cláusula penal não se recolhe nada antecipadamente. Ela é prevista em contrato e só é acionada, só é efetivada, só é exigível no momento em que a obrigação for inexecutada, ou seja, não for cumprida. Aí, pega-se essa multa penal, essa cláusula penal,
e executa a título de perdas e danos. Mas isso no momento posterior. No sinal, não. A entrega imediata no momento do fechamento do negócio, do valor a título de confiança e garantia e princípio de pagamento, no caso de que a obrigação vai ser cumprida, né? Arras confirmatórias e arras penitenciais. Então, aí nós temos uma outra diferença. Não é qualquer sinal que funciona como princípio de pagamento. Nós temos as chamadas arras confirmatórias, que ela existe apenas para confirmar, servir de confiança para que o negócio seja, então, execuível, executável, ou seja, cumprido. Então, o que são essas arras confirmatórias? Então, o comprador vai lá e entrega um valor a título de sinal, porém, se o negócio for efetivado, o vendedor deverá devolver esse sinal ao comprador. Por quê? Porque não é princípio de pagamento. Tá? A forma de pagamento vai estar estabelecida no contrato, a primeira parcela com data de vencimento, e o vendedor vai cobrar a primeira parcela no vencimento. Mas aquele valor, a título de arras ou sinal confirmatório, ele vai ter que devolver para o comprador. Então, vamos colocar a situação, né? Ele fez lá arras confirmatórias, entregou o dinheiro. Ficou estabelecido uma venda a prazo em 3 vezes. E o valor da primeira parcela vai ser 30 dias depois que apresentar as certidões, né? Se tiver tudo ok, ou 30 dias após o vencimento. Então, fechou o negócio, concretizou o negócio, passou esse parcelamento por escritura pública, efetivou o negócio, fez escritura pública, parcelado em 3 vezes o pagamento, ainda que o imóvel fique em garantia com reserva de domínio, a arras confirmatória, no momento da escritura, tem que ser devolvido. A parcela vai ser pago 30 dias após a escritura. O exemplo com a escritura pública fica mais fácil para a gente visualizar os momentos, né, que tem que devolver o momento que vai cobrar. Não pode reter, no caso das arras confirmatórias, o vendedor, o sinal dizendo, não, isso aqui já é pagamento, quando não está expressamente previsto em contrato que o sinal está sendo dado em princípio de pagamento, que o sinal é princípio de pagamento do preço total. Então, isso tem que estar muito bem expresso no contrato. Quando o sinal é arras penitenciais, vai funcionar como pena e vai funcionar como princípio de pagamento, deve ser descrito, então, que o valor do sinal está sendo dado em princípio de pagamento. E caso haja desistência do vendedor, este perderá o valor do sinal para o vendedor a título de perdas e danos. E, no inverso, aquele devolverá a este o valor em dobro. Tá? Tem que estar muito bem expresso isso. Por quê? Porque, se não tiver as arras penitenciais muito bem expressas no contrato, ela vai funcionar como arras confirmatória. E aí o vendedor vai ter que devolver o sinal. Não há essa premissa de perda do sinal. Tá? Então, deveria, então, devolver o valor do sinal. Caso ele haja perdas e danos na inexecução do contrato do vendedor, ele vai ter que entrar com uma ação indenizatória de perdas e danos, se não houver outra cláusula penal prevendo isso. Vai ter que entrar com uma indenizatória de perdas e danos, comprovar as perdas e danos e devolver o sinal, né? Na confirmatória não tem como reter sinal, tem que devolver. E cobrar as eventuais perdas e danos em juízo, se não houver cláusula penal prevendo o valor das perdas e danos pela inexecução total da obrigação. Posso ter no contrato arras confirmatórias e cláusula penal? Pode. Posso ter arras penitenciais e cláusula penal? Né? Aí depende. Se for para obrigação de execução principal, não, porque aí a cláusula, as arras penitenciais já estariam funcionando como indenizatória das perdas e danos. Então, você não pode prefixar 2 perdas e danos para a mesma inexecução, pela mesma hipótese de inexecução do contrato.
Mas se for hipóteses diferentes de inexecução do contrato total, aí elas se coadunam, aí você pode estabelecer essas duas cláusulas penais. Uma pela não efetivação do pagamento do preço e outra por outras questões que foram omitidas pelo vendedor, pelo comprador no momento lá que assinou o contrato, né? Então, ele às vezes vai usar um financiamento lá, ele acha que está pré-aprovado e na hora H recebe um sinal vermelho lá da instituição, né? E acaba não comprando, não porque ele desistiu do negócio, porque deu sinal vermelho lá. Então, você pode estabelecer hipóteses diferentes para cada ocorrência, estabelecer uma pena diferente. Tá? Uma cláusula penal especial para cada obrigação que está envolvida no negócio de compra e venda. Então, nós temos lá 5 obrigações, então você pode ter uma cláusula penal para tudo, ou ter 5 cláusulas penais, uma para cada obrigação, de forma que deve ser descrito isso muito claramente no contrato, para que não haja confusão de interpretação. Então, você prevê a obrigação e fala, a inexecução da obrigação da cláusula anterior fará com que o vendedor ou comprador, ou aquele que desistir, vai arcar com a indenização de tanto por esta hipótese. Na outra obrigação, na outra cláusula, aí você estabelece que a multa da cláusula tal será de tanto. Tem que ser muito bem especificado, por isso que muitas vezes os contratos são longos, né? Você tem que especificar quais cláusulas está estabelecendo obrigações e quais penas servem para qual inexecução de qual obrigação no contrato, se tem mais de uma, né? Então, se não tiver bem claro isso, gera confusão. Não, mas é a multa tal. Aí vocês vão brigar para ver qual cláusula penal é aplicável, né? E isso acaba parando realmente, essa discussão por contrato não claro, acaba parando no Poder Judiciário, né? Vamos lá com a açãozinha e ver o que o juiz vai entender dessa disputa de interpretação. Qual que é a mais adequada e qual vai revelar a verdadeira vontade de ambas as partes no momento do contrato. Qual cláusula penal que deve incidir, né? Então, aí fica para o Poder Judiciário dirimir essa questão. Então, nas arras confirmatórias, o sinal deve ser devolvido pelo vendedor ao comprador, mesmo em caso de desistência ou arrependimento do negócio, independente da motivação. No cumprimento ou no adimplemento da obrigação, também deve ser devolvida, por ser confirmatória. Ela não é princípio de pagamento. A não devolução constitui apropriação indébita. Crime também previsto aí no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal. É 168, perdão. Esse artigo 168 é o mesmo lá do corretor que não deve reter o sinal, né? Que nós falamos que o sinal pertence ao vendedor e não ao corretor. Então, o corretor também responderia por esse delito aí do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 3, que tem como pena inicial 1 ano, 3 meses e 18 dias. Tá? Nas arras penitenciais, né, em caso de desistência ou arrependimento pelo comprador, perderá o sinal. E para o vendedor, o contrário. O vendedor deverá devolver o sinal em dobro. Está previsto aí no artigo 418 do Código Civil, mas deve constar expressamente na cláusula contratual. Por se tratar de pena, a interpretação é restritiva e se não tiver bem constado isso na cláusula contratual, o juiz vai falar que não é sinal penitencial, não é arras penitencial, e sim arras confirmatórias. E vai fazer com que a parte devolva o dinheiro. Tá? E procure o judiciário para acionar as eventuais perdas e danos havidos no negócio. Comprovadamente. E aí que mora o perigo, né? A gente comprovar que houve essas perdas e danos. Muito difícil, muitas vezes, da gente ter documentos ou testemunhas que comprovam isso. Não é impossível, mas são provas difíceis de fazer. A gente sabe que tem as perdas e danos, mas não consegue comprová-las. Lembrando que o sinal ou arras não pertence ao corretor, ou no caso de ter o vendedor ou comprador procurador, não pertence ao mandatário. Então, o procurador do vendedor, assim que receber o sinal, deve repassar
ao outorgante, sob pena da procuração ao vendedor, sob pena dele também responder por apropriação indébita, do artigo 168. Tá? Porque ninguém pode se apropriar de algo que não é seu, legitimamente. Né? E no caso aqui, é dinheiro. Continuando, agora nós vamos entrar na parte que nós vamos falar da limitação dessa cláusula penal. Nós falamos do conceito, como se aplica, qual a extensão dela, a importância dela, a função social. E agora nós vamos falar da limitação. Né? Então, o artigo 412 do Código Civil estabelece que o valor da cláusula penal não poderá ser superior ao valor da obrigação principal. Ou seja, o valor máximo estipulável é idêntico ao da obrigação, aqui está errado, é principal, tá? Não é parcial. Tem que ser idêntico da obrigação principal. Esse é o limite. Então, no direito civil, no Código Civil, artigo 402, está previsto. Se a compra e venda é de 500 mil, a cláusula penal máxima é 500 mil, que se pode prever no contrato. Agora, ela é válida? Aí é outro requisito que nós temos que analisar. E aí nós temos que levar considerações, muitas coisas em considerações, que nós vamos levar. Por quê? Porque sempre que ela não obedecer esses requisitos de validade do estabelecimento do contrato válido, equilibrado entre as partes, dentro das liberdades de contratar, não ferindo normas de ordem pública, nós vamos ter a possibilidade de revisão judicial, que inclusive está previsto no artigo posterior àquele. Está previsto que a redução judicial da penalidade, quando houver inadimplência ou cumprimento da obrigação principal for parcial, ou o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Tendo em vista o quê? Olha os critérios que autorizam o juiz. A natureza e a finalidade do negócio e o desequilíbrio contratual. Então, o que vai medir se a cláusula penal pode chegar a 100% do valor da obrigação principal é esses requisitos. Valor não manifestamente excessivo, de acordo com a natureza e finalidade do negócio, e não haja desequilíbrio contratual. Esse desequilíbrio contratual significa que uma parte não pode lucrar às custas do outro, não pode se enriquecer ilicitamente à custa do outro. É isso que significa esse desequilíbrio contratual. Havendo, autoriza o juiz a ir lá e falar, olha, a multa, realmente, vocês estabeleceram, era de 100% do valor do contrato. Mas a pena, o descumprimento, não gera isso, porque isso é manifestamente excessivo e gera desequilíbrio contratual e vai fazer com que o vendedor, no caso, o comprador desistente, se enriqueça ilicitamente. Muito fácil. Então, o juiz pega a multa, fala, olha, 500 mil é muito, mas entendo para a natureza jurídica desse negócio, levando em consideração o tempo, as possíveis perdas e danos, então eu reduzo a cláusula penal de 500 mil para 200 mil, no caso concreto, ou até para menos, dependendo da situação. Então, o juiz aí, dentro do poder discricionário dele, e dentro dessas balizas estabelecidas na lei, que são genéricas, porque confia no prudente arbítrio do juiz, ele vai lá exercer, então, o poder discricionário e falar, é tanto o valor. Estou reduzindo o valor contratual para tanto ou em tantos por cento. Né? Às vezes o juiz vai lá e escreve na sentença. Não, a cláusula penal é manifestamente excessiva, porque prevê 100% do valor do negócio, e esse tipo de negócio é muito caro, etc., se torna manifestamente excessiva. Então, eu vou baixar a multa para 10% do valor da obrigação, por exemplo, que se torna razoável. Então, ele dá em percentual, vai reduzir em percentual o valor da multa. Então, nós temos, então, a possibilidade então, da motivação da rescisão judicial da cláusula penal. Então, o juiz pode modificar, utilizando que princípios que ele vai fazer isso, além do já descrito na lei. Modernamente, ainda a gente utiliza o princípio da boa-fé objetiva. Todo contratante em contrato
em contratos tem que ter boa-fé. Né? Então, as relações contratuais inspiram uma boa-fé. E essa boa-fé não é subjetiva de cada pessoa. Ela é objetiva no negócio. Tá? Então, tem que agir sempre na melhor das intenções para que o negócio seja concretizado. E não fazer o negócio pensando que ele vai desistir e eu vou ganhar uma pena aqui bem alta. Vou receber um dinheiro bem alto pelo infortúnio do outro. Que eu sei que ele não vai aguentar ir até o fim. Ele vai desistir. Então, aí, quem age assim, o contratante que age assim, está agindo de má fé. Está faltando um requisito aí da boa-fé objetiva. Depois nós temos o princípio do equilíbrio contratual, que é onde eu já expliquei, ambas as partes têm que estar em pé de igualdade de condições no contrato, ainda que eles não sejam iguais. Nós temos que criar mecanismos e cláusulas de proteção para quem não está no mesmo patamar do outro, para se tentar igualar as forças no contrato e termos um contrato válido. Entra também aí pela Constituição Federal o princípio da dignidade humana. Então, a limitação da multa leva em razão também o princípio da dignidade humana. Então, você vai deixar o outro pobre, você vai tomar todo o patrimônio dele com uma cláusula penal, então se torna as condições dele de sobrevivência social indigna. Então, temos também o balizamento aqui do princípio da dignidade humana, para que o valor não seja muito excessivo. O princípio do enriquecimento ilícito, que é aquele que ninguém pode se enriquecer às custas do outro. O princípio da finalidade social do contrato. Todo contrato tem um fim social, que é estabelecer a harmonia nas relações sociais e garantir a segurança do cumprimento das obrigações pelos contratantes. Com isso, nós temos que inspirar a finalidade social do contrato. Qual era a finalidade desse contrato? Fazer com que a obrigação seja cumprida ou fazer com que a parte receba a indenização, a cláusula penal. Então, nós temos que ter em vista que a cláusula penal é a última coisa que a pessoa possa pensar no momento de contratar, é que vai receber. Tem que estar focado, objetivamente responsável, desde o princípio da boa-fé objetiva, tem que estar focado em que o cumprimento da obrigação principal, que é o que interessa para os dois. Tá? Que a hora que a cláusula penal for realmente o interesse, aí o contrato vai ter intervenção judicial e ele vai ser corrigido em favor da parte desfavorecida. Princípio da razoabilidade. Hoje, no atual cenário econômico, você pegar um contrato de locação e prever que a multa moratória é de 100% do valor do aluguel, é justo? É razoável? É proporcional à obrigação? Então, vocês já responderam. Então, não dá para chegar com a multa contratual do aluguel no topo da previsão do Código Civil, da multa de 100%. Porque ela se torna realmente excessiva, muito excessiva. E vai fazer com que o contrato não atenda o fim social dele, que é gerar alocação. Então, fica uma pena extremamente excessiva para um e o outro vai ter a vantagem do enriquecimento ilícito no percentual. Então, amplamente, o juiz vai lá e reduz a multa, lá, por exemplo, para 10%. Pronto. Então, modificou o contrato, modificou a obrigação. Então, tem que atender também, o já explicado aí, princípio da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional à natureza jurídica do negócio, à obrigação que está principal, que foi contratada. Então, na compra e venda é um valor, na locação é outro valor. Por quê? A penalidade. Por causa do que o valor envolvido na compra e venda é de uma repercussão, uma proporcionalidade, de uma repercussão social maior do que na locação. A importância social, a importância do valor, o valor é mais expressivo, então ela tem uma proteção dentro das duas proporcionalidades, maior na compra e venda do que na locação. Não que a locação fique desprotegida, mas colocando os dois na balança, a compra e venda vai pesar mais na proporção do que na locação. Logo, a gente pode estabelecer na compra e venda uma multa moratória maior do que na locação.
há essa possibilidade em tese, né? Porque tudo depende do caso concreto, do que se está vendendo, quem está comprando, se é relação de consumo ou não, né? Então, viola o princípio da autonomia, da vontade das partes de contratar, a liberdade de contratar, o princípio da livre iniciativa ou da força vinculante do contrato, a revisão judicial da cláusula penal? A resposta é não. Não viola o princípio. Apenas limita o exercício de um direito individual em pró da coletividade e da sociedade, bem como do princípio da segurança jurídica das relações, quando for manifestamente excessivo ou colocar uma das partes em desvantagem em relação à outra no contrato, ou seja, uma se enriquecer facilmente pelo descumprimento da obrigação do outro. Na multa moratória é fácil a gente verificar isso. Na multa compensatória de perdas e danos, o raciocínio é um pouco mais difícil, porque você tem que levar em consideração também se houve lucro cessante ou não, se o dano foi só o tempo de não ter feito outro negócio, se não gerou potencialmente outro dano, porque você ia comprar outra coisa, e que pela demora você não existe mais essa outra coisa que você ia comprar, porque já foi vendido para outro. Então, o mercado é muito dinâmico, então você pode ter perdas de valorização futura em outro imóvel de forma de valor alto, expressivo, que é reparável, né? Desde que comprovadamente, né? É reparável. Então, prosseguindo aí, na revisão judicial da cláusula penal, o que o juiz pode fazer? Ele pode, é uma faculdade, não significa que o juiz deva fazer sempre, mas ele vai fazer toda vez que ele encontrar presente os requisitos legais. Então, o juiz pode reduzir o valor da multa ou da pena estabelecida excessivamente na cláusula penal. Como eu já dei exemplo, pegar a cláusula penal de multa moratória de 100%, reduzir para 10% do valor da obrigação. O juiz não pode criar cláusula penal não convencionado pela parte. Então, a parte não estabeleceu pena nenhuma no contrato, não ocorreu o cumprimento da obrigação. Vai lá no juiz e pede para ele fixar a cláusula penal. O juiz não pode fixar a cláusula penal. Só vai caber para você a ação reparatória das perdas e danos provados por provas no processo, né? Para então se chegar a um valor. Então, o juiz não pode criar cláusula penal não convencionado pelas partes. Não confundir a cláusula penal com a multa diária na obrigação de fazer ou não fazer. Essa multa diária da obrigação de fazer ou não fazer, ela foi introduzida no Código de Processo Civil como uma pena, uma multa em dinheiro, para sancionar o descumprimento de uma ordem judicial. Então, ela não funciona como cláusula penal. É uma sanção para forçar o cumprimento da ordem judicial. E ela só é prevista para as obrigações de fazer e não fazer, a de dar também. Então, essas obrigações que o juiz emite um comando, uma ordem, se a parte não cumprir, ele pode fixar multa diária. A multa diária é revertida em favor do autor da ação e ela pode, ao final, abater do valor das perdas e danos, caso seja indenizado por perdas e danos comprovados, né? Então, o juiz pode abater essa multa já recebida e considerar que ela funcione no futuro como perdas e danos, né? E mais um detalhe, aqui a barreira da fixação, da cobrança da multa diária, não existe um limite previsto na lei, no Código de Processo Civil. Muitas vezes, essas multas, por não cumprimento do réu, elas chegam a valores astronômicos, como já noticiado aí no Juizado Especial do Maranhão e de outras cidades aí da Bahia, que tem um certo banco, que tem lá que pagar multa diária de 9 milhões de reais, né? Esse comando de pagar essa multa diária de 9 milhões, que foi se somando ao longo do tempo, foi recentemente suspenso por uma reclamação do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, em regra,
entende que a multa moratória da multa, embora não seja a mesma coisa que cláusula penal, essa multa moratória da obrigação de fazer ou não fazer diária não pode extrapolar o valor da obrigação. Então, se a multa chegar no valor da obrigação, deve parar de cobrar e entregar ao autor como pagamento das perdas e danos, porque atingiu o valor do bem. Então, nós temos compra e venda lá, 200 mil, o juiz fixou a obrigação diária, a construtora não cumpriu, e a soma dessas multas moratórias chegam a 200 mil, não há mais razão de continuar impondo a obrigação de fazer. Já recebeu o valor equivalente do negócio em dinheiro. Então, recebe o dinheiro, encerra e desfaz o negócio, encerra o cumprimento aí da obrigação. O juiz não pode elevar o valor da multa, tá? Então, se as partes, ele pode reduzir, mas se as partes fixou valor ínfimo e as perdas e danos são maiores do que aquele valor ínfimo fixado, o juiz não pode simplesmente falar, não, os danos do autor foi maior, então eu vou elevar a cláusula penal, o valor da cláusula penal para um valor superior. Não pode. Tá? O juiz só pode cumprir o valor que está estabelecido em contrato. Tá? Ele não pode aumentar. Pode reduzir. Não pode criar e não pode aumentar. O juiz somente, então, pode elevar a indenização por perdas e danos, que é a exceção, quando houver previsão contratual e provas materiais de que os danos foram superiores ao convencionado na cláusula contratual. Foi o que eu disse, quando há aquela outra cláusula especial, pactuada, de que autoriza o juiz, as partes autorizam quem perdeu essas perdas e danos a ingressar com a ação para pleitear o valor excedente ao valor pré-fixado. Então, permite, quando tem essa previsão contratual da cobrança do valor excedente ao valor das perdas e danos pré-fixado, aí o juiz pode condenar em valor superior à cláusula pré-fixada, desde comprovado. Mas, se não existir essa cláusula, vai ser só no valor pré-fixado em contrato. O que extrapolar é prejuízo de quem sofreu. Não tem como cobrar em outra ação, se não houver essa cláusula especial mostrando que você pode promover a ação para cobrar os valores que extrapolam os pré-fixados, desde que comprove que eles realmente aconteceram. O elemento de prova a gente sempre bate porque ele é importante. Muitas vezes a gente sabe que tem o direito, mas esquece de examinar se eu consigo provar esse direito. E o sucesso da ação é ligado à prova. Então, a limitação da cláusula penal depende da natureza jurídica da obrigação principal, pois se esta está inserida na relação de consumo, a limitação da cláusula penal moratória é de 2%. Então, toda vez que a relação contratual for de consumo, a multa moratória é 2%. É o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Então, não posso estabelecer em contratos de consumo valor de multa moratória superior a 2%. É o que ocorre com as construtoras no lançamento. A multa é 2% pelo atraso do pagamento. Ela não pode colocar valor superior. Então, genericamente, encontra limitação também quando institui a obrigação moratória excessiva, tendo em vista o negócio jurídico, os usos e costumes, ou colocar um dos contratantes em situação de desequilíbrio contratual. É a invocação, então, da cláusula de revisão judicial da obrigação, que é chamado aí em direito de rebus sic stantibus, em oposição à força vinculante do contrato, que faz lei entre as partes, que obrigam as partes a cumprirem aquele pacto, aquele contrato, que em direito a gente recebe o nome de pacta sunt servanda. Então, são só questões meramente técnicas que a gente dá uma explicação para vocês compreenderem, que muitas vezes o juiz fala em cláusula pacta sunt servanda ou rebus sic stantibus. Então, o que significa isso? Pacta sunt servanda tem que cumprir o contrato, aquilo que está expresso nele é aquilo que foi pactuado. E a cláusula rebus sic stantibus diz o contrato tem que ser revisto e as cláusulas têm que ser modificado para se manter o equilíbrio contratual entre as partes. Tá? É a revisão do contrato, a previsão é dessa cláusula. E
a força vinculante do contrato vem da pacta sunt servanda. Então, a limitação da cláusula penal moratória leva em conta o quê? A natureza jurídica do negócio. Então, agora nós temos duas tabelas. Essa aqui é a primeira, que eu estou levando em conta o limite previsto em lei, a tese, a teoria. Então, em teoria, na relação de consumo, inclusive lançamento e loteamento, é 2%. Na locação, é a Lei 8245/91, pode ser até 100%. Na alocação do Código Civil também, a multa pode ser até 100%. Nas obrigações civis, incertas nela, a compra e venda, exceto lançamento e loteamento, a permuta, a dação em pagamento, contrato de empreitada, de incorporação, e entre outros, a multa é de até 100%. Já o condomínio tem a previsão expressa aí no Código Civil, no artigo 1336, a multa está limitada a 2%. E na promessa de compra e venda de imóvel loteado, seguindo a Lei 6766/79, seria de 10%, mas como entra na relação de consumo, fica limitada a 2%. Essa lei aqui, a partir do Código de Defesa do Consumidor, deixa de ser aplicada. Mas ela existe no ordenamento jurídico, então a gente apenas cita ela. E agora a gente passa para o exame da prática, daquilo que é admitido na realidade. Então, na relação de consumo, é igual à teoria, é 2%. Na locação, normalmente, entre 10% e 20%. Na locação do Código Civil, normalmente, como os valores são mais baixos, que é a locação da vaga de garagem, entre outras, 10% e 30%. Na obrigação civil, entre 10% e 20% é razoável, né? Na compra e venda, na permuta, na dação, etc., pode chegar, esses 10% e 20%, até 30%. Dependendo do negócio, dos valores envolvidos e das partes, 30% ainda pode ser razoável e equilibrado. A taxa de condomínio é igual à teoria, 2%. Né? E aqui não se aplica porque é relação de consumo. Né? Então, é os 2% mesmo. Então, na prática, é mais ou menos os balizamentos. Locação da Lei 8245/91, a legislação de locação ela remete para o Código Civil, nas obrigações do quê? Da cláusula penal. Remete ao artigo 412. Daí o porquê que na locação não há limitação da multa de 2%. É o sonho de todo inquilino, né? Que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou que a multa na locação fique limitada a 2%. Mas não existe essa limitação. Ah, mas eu fui lá e fiz um contrato de locação e colocamos que a multa moratória é de 2%. Então, para esse caso concreto, a multa moratória convencionada é de 2%. Não se pode cobrar mais do que isso. Então, você pode estabelecer multas em percentuais menores? Pode. É a livre vontade das partes. Pode ser em percentual maior? Também pode, até o valor da teoria. Só que lembrando que é passível de revisão judicial. E aí nós temos que pensar na prática se vale a pena fazer isso. Criar conflito, em vez de resolver conflitos. Né? Então, nós temos ainda a limitação da cláusula penal compensatória, no caso da rescisão contratual de devolução de valor pago versus retenção. Né? Então, a retenção da construtora ou do vendedor particular, né, tem que ser, então, prevista no contrato, no caso de ser encerrado ou rescindido isso antes do cumprimento aí da obrigação. Então, a jurisprudência entende razoável, dentro da relação construtora, a retenção de 10% do valor pago no momento da rescisão. E mais a taxa de ocupação de 0,7% do tempo que ele ocupou o imóvel. Número de meses que ele ocupou o imóvel. Como se fosse essa taxa de ocupação o aluguel, pelo uso da moradia. Tá? Mas não é. É a taxa de ocupação porque se usufruiu do bem. E se for particular, né, um contrato entre particulares, e não envolvendo construtora e nem incorporadora, porque é a relação de consumo com o adquirente final, então aí nós poderemos ampliar na jurisprudência essa retenção para 50%. E a taxa de ocupação é igual. Então, pode chegar com uma retenção de até 50% se for feito entre particulares, quando há
entrega o imóvel e fica pagando em parcelas, né? E depois há a rescisão integral do contrato para devolver o apartamento, por exemplo. Então, no particular, entre duas pessoas físicas, que não envolva relação de consumo, pode chegar até 50%. Se envolver relação de consumo, admite-se até 10%. Mas já vou logo adiantando que existe uma teoria aí na jurisprudência que começa a se formar em querer colocar esse valor de multa moratória de retenção aqui, também lá para 2%, não sei quanto tempo que ocupou ou não o imóvel, ou dependendo de quanto tempo que o contrato foi pago. Então, existe também um equilíbrio aqui de verificar quantas parcelas foram pagas. Qual é o momento da rescisão? É na primeira, na penúltima? Se pagou metade, menos da metade? E também isso influencia no percentual. E é resolvido caso a caso. Então, normalmente, essas brigas acabam no judiciário realmente, porque as construtoras procuram não fazer acordo e deixar o juiz decidir, e eles pagam o que ficar decidido. A limitação da cláusula penal compensatória, então, ela é abusiva, a cláusula penal, toda vez que o contrato for de adesão, principalmente se for, e prevê a retenção de 100% do valor pago. Tá? Não é admitido isso, principalmente se for contrato de adesão. Se for entre particulares e prever retenção de 100%, também não vai ser admitido. Tá? Vai ser considerado contrato excessivo. E vai ser, então, reduzida a obrigação. Na cláusula penal do atraso da obra, aquela questão do atraso da obra além dos 180 dias, normalmente se resolve essa obrigação cobrando perdas e danos, que seria o aluguel, né, que a pessoa teve que pagar a mais porque não pôde morar. E tem o problema da correção também do saldo devedor, né? Então, há que se provar isso para cobrar respectivas perdas e danos, que poderá, se ele ainda tiver saldo devedor, abater do preço, né? E o atraso dessa obra, dificilmente a gente se comprova aí para uma indenização de danos morais. Mas, como cada caso é um caso, poderá ocorrer indenização de dano moral, né? E aí tem que analisar caso a caso. Mas, normalmente, os tribunais não têm dado dano moral por mero atraso, além de 180 dias da entrega da moradia. Apenas autoriza cobrar perdas e danos a título de aluguel, entre outros danos que possam ter ocorrido de forma objetiva e não subjetiva. Então, a limitação da cláusula penal no consórcio imobiliário também traz a multa moratória de 2%, devolução na desistência, o integral pago, corrigido, menos a taxa de administração, que está integrada à taxa de adesão, e o prêmio do seguro de vida. Então, esses valores não são devolvidos em caso de rescisão desse contrato antecipado. A retenção, né, está estabelecida contratualmente e é prevista como cláusula penal. A incidência do Código de Defesa do Consumidor nesses contratos e o momento do pagamento dessa devolução é a polêmica aí, que trouxe um norte aqui na Lei 11.795/2008, mas ainda é passível de muita discussão judicial, e hoje tem-se caminhado o entendimento, mas ainda não é a maioria, de que seja até 30 dias após o encerramento do grupo. Existem várias ações que a Justiça manda pagar de imediato a indenização do desistente, porém, essas ações estão sobrestadas, aguardando decisão do STJ e do STF em Brasília, né? Estão paralisadas as execuções. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se vai receber logo quando desistir ou no encerramento do grupo. Hoje, as empresas de consórcio estão trabalhando dentro dessa nova lei, no encerramento do grupo. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Era isso que eu queria passar a título da cláusula penal. Agradeço a presença de todo mundo. Agradeço também quem está assistindo pela TV Cresce e fico à disposição para as perguntas. Vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que alguns colegas devem estar também querendo perguntar. No contrato de locação, por exemplo, quando a gente é contratado, o locador ele é contratado por um banco, por exemplo, para fazer um contrato, para ele construir um prédio
e de locação, contrato de 5 anos, por exemplo, e, de repente, o banco, depois de 1 ano, ele desocupa, não interessa mais, um banco ou qualquer outra empresa, e rescinde o contrato. O locador tem todo um prejuízo de fazer projeto, construir, contando com aquela locação, prazo de 5 anos. Eu posso inserir no contrato uma cláusula compensatória de valor equivalente aos 5 anos da locação, pela inexecução do contrato? Bom, aí nós temos que entrar aqui em 2 requisitos, né? Um deles é que você pode inserir uma cláusula compensatória pela rescisão do contrato de forma antecipada. Agora, esse valor tem que ser proporcional ao tempo em que o banco não vai utilizar o imóvel. Ou seja, o tempo proporcional que ele cumpriu o contrato tem que ser proporcionalmente descontado do valor total da cláusula penal compensatória. Mas pode estabelecer, sim. Proporções. Doutor Badaró, perguntando. Pois não. Essa cláusula, essa relação de consumo, os bancos eles cobram cláusula financeira, é 2%, não é isso? A multa moratória, é 2%. E por que órgãos públicos cobram 20%? Você atrasa o IPTU, cobra 20%. Pô, não é... Muito não é bem. consumo? Ué? Não é relação de consumo. É relação de direito público e, normalmente, essas dívidas são de natureza tributária. Está previsto no Código de Tributário Nacional essa possibilidade de cobrar a multa moratória de 10% ou 20%, conforme estabelecido na lei municipal. O governo pode tudo, O coitado do trabalhador... O governo pode estabelecer obrigações com multas até de 75% no caso do imposto de renda, pela multa de ofício, e nós não podemos. Antônio Souza. Doutor, o seguinte, nos nossos contratos de locação, nós prevemos lá na cláusula moratória de 1% ao mês. E a multa pelo atraso. Juros moratórios. Juros moratórios, né? Eu vi você falando ali sobre 2%, eu queria fazer essa relação, primeiro, nesse ponto de moratória. Segundo, a multa contratual pelo atraso no pagamento. Eu até hoje adotei uma situação em que, ou pelo menos tinha visto alguma coisa, não li nada a respeito, sinceramente, que o inquilino tem até 5 dias após a data de vencimento como um prazo limite para que não seja cobrada a multa contratual. E que, a partir daí, então, você possa cobrar. Estabelecendo também 10% do valor da locação como multa pelo atraso, após esses 5 dias. E queria saber se, de repente, pode ser um pouquinho mais, pode ser os 20%, como de fato... Depende do negócio, pode ser 20%, pode ser 30%. Que Depende. tipo de negócio? Do valor da locação. Por exemplo, o valor de uma locação de R$600, você pode estipular uma multa moratória de uns 30%. De uma locação de 5 milhões, 30% é obviamente elevado. Ah, tá. Então Existe, mas sim, até 30% estaria dentro da Então, aí depende dos valores envolvidos. Sim, vamos dizer, até naquele limite que você comentou, até R$5.000, por exemplo, que você estava comentando. R$5.000, tá 10%, 20%, está razoavelmente bem fixado. Eu estaria cobrando legalmente 20% se estiver nesses contratos abaixo de R$1.000. Desde que previsto em contrato. Sim, dentro do contrato. Sim, é possível. Não tem nenhum os 2% de mora mês. Tá. 2% dos juros de mora, ele está previsto no Código Civil. Todas as obrigações vencidas e o devedor constituído em mora, incide os juros de mora moratório de 1% ao mês. Isso é lei em todos os contratos. A questão da multa é que, quando é relação de consumo, a multa é de 2% e os juros é de 1%. No contrato de locação, você pode inserir a atualização monetária por índice governamental que reflete a inflação também. Então, você pode colocar a multa moratória, a atualização monetária pelo índice e cobrar os juros moratórios também do inquilino. É possível. Ok, obrigado. Tá? Professor, boa noite. Obrigado pela palestra aí, viu? Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: quando os 10%, ele é ao mês ou é 10% não, 10% ponto? E ponto do valor da obrigação. Ok, porque é sempre uma dúvida. É ao mês. Quando eu fiz meus contratos, eu nunca observei
de colocar ao mês. E coincidiu de um inquilino, por exemplo, atrasar 2 meses. Daí põe 20%, 30%, sem chance, 10%. Aí que eu digo para você, depende das condições de quem é o seu inquilino, as condições de cadastro dele quando você analisa, o valor do aluguel, quanto ele ganha, dentro de uma proporção, um percentual razoável do valor total da obrigação. Se você estabelecer 20% e 20% passa do valor que ele ganha, por exemplo, é excessivo, né? Claro que é tudo teórico aqui, né? Só para exemplificar. Mas se 20% é dentro de todo esse contexto da razoabilidade, o juiz vai manter a multa. E a multa ela não pode ter vencimento, incidir ao mês, tá? Ela incide sobre o descumprimento. Na segunda parcela, ele descumpriu, incide novamente a multa em padrão fixo percentual sobre o novo aluguel do outro mês. E assim sucessivamente. Ok, claro. Tá. Outra questão é o seguinte, condomínio. Normalmente eu sou administrador de condomínios e eu aplico 2% de juros e 1% de multa. Não, os juros é 1%. Juros 1% e 2% de multa. Pode Isso procede ou é ilegal? Pode ter a convenção prevendo juros de 2%, mas juros é 1%. Tá? Só para esclarecer o título. Você inverteu aqui que a multa é 2% e os juros é 1%. É o correto, é o que está no limite da lei. Multa 2%, juros 1%. Ok, então 3% totalizando. Sim, ao mês. Não aquele 2% que você colocou lá na tabelinha. Não, 2% ali é só a multa. Eu desconsiderei os juros. Juros, ok. Tá? Mas cobrar os juros Pode legal, cobrar juros, que o juros está previsto na lei. Ok, obrigado. Tá? Viu? Perfeito. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos. A minha dúvida, no caso de um contrato de compromisso de compra e venda, estabelecendo digamos, 10% a penalidade para não cumprimento de alguma das cláusulas, né? 10% do quê? Do valor total? Do valor total. Só que o vendedor, por questões particulares, ele exige um sinal de 50% para quitar eventuais débitos e tal. E depois o comprador desiste. E o corretor tem um contrato particular, ele está intermediando direto, digamos, um contrato particular de intermediação com o vendedor. E ele não recebeu nada ainda. Ele vai acionar quem? Você tinha dito que era o comprador, desistente. Né? O desistente. O desistente? Mas o contrato dele é com o vendedor. E o vendedor já se recebeu houver 50%. uma outra prestação de serviço que não seja, evidentemente, focado apenas na intermediação desse negócio, né, se prevê outras prestações de serviço atinentes à atividade do corretor, o referente a essas prestações de serviço estiver estipulado contratualmente, você pode cobrar do vendedor. Mas, usualmente, é o desistente que paga a comissão da intermediação. Tá? Legalmente, é o desistente. Se foi o vendedor, ele paga. Se for o comprador, é ele que tem que pagar. Porque não é justo aquele que não desistiu do negócio ter que arcar com a comissão do corretor. Tá? Ele tem que devolver para o comprador, ele tem que devolver a diferença menos os 10% da multa? No caso que ele deu um sinal de 50%. Então, aí a cláusula penal e sinal não se misturam, se coadunam. Em tese, se está previsto isso num contrato, ele pode cobrar os dois, o sinal, a perda do sinal, e a multa pela inexecução da obrigação total, se está previsto isso na cláusula penal. A multa compensatória. Se a soma dos dois se torna excessivo, o comprador pode procurar o Poder Judiciário para rever essa situação. E, na prática, se torna excessivo. Tá? Aí vai mandar ou diminuir o sinal ou até devolver a multa. Aí depende do caso concreto. Ok. Obrigado. Tá bom? Boa noite.